É correto dizer que o empregado tem direito a 30 dias de férias? É certo a gente imaginar que a duração das férias é indistintamente igual a 30 dias? Não. Isso é errado. É um costume que a gente tem, é um impulso que a gente tem de imaginar que as férias têm duração de 30 dias, porque em alguns casos, em muitos casos, talvez na maioria, a gente verifique essa situação acontecendo na prática. Mas a verdade é que a duração das férias depende, ou melhor, está diretamente relacionada com a eventual existência ou a quantidade de faltas injustificadas que um determinado empregado teve dentro do seu período aquisitivo. Lembra que no período aquisitivo, o empregado trabalha por 12 meses para poder ter direito às férias? Pois bem, se trabalhando nesses 12 meses para ter direito às férias, o empregado tem algumas faltas injustificadas, ele pode ter o seu direito às férias, a duração dessas férias que ele adquiriu, reduzida proporcionalmente à quantidade de faltas que ele teve. Eu estou falando aqui de faltas injustificadas. Então, é óbvio que se a falta foi justificada e existem hipóteses legais para isso, por exemplo, o falecimento de um familiar, né? A licença nojo, como a gente chama, ou os dias que o empregado pode faltar quando ele casa. Se eu estou falando de uma falta justificada, não há que se falar em desconto nas férias, impacto na duração das férias. Mas se a gente estiver diante de situação em que haja falta injustificada, aí sim o tamanho das férias, a duração das férias pode ser alterado, ou melhor, será alterado. Eu estou falando também de falta, eu não estou falando de feriado, de folga semanal, de sábado que a empresa não abre. Obviamente, a gente está considerando aqui somente os dias úteis em que o empregado deveria se apresentar no trabalho e não faz sem qualquer justificativa, ou pelo menos sem uma justificativa que, do ponto de vista legal, sirva para abonar essa falta, para fazer com que ela não se enquadre no rol das faltas injustificadas. Mas até aí tudo bem. Vamos para o que interessa. Quanto tempo duram as férias? Bom, como eu disse para vocês, as férias têm a sua duração relacionada com a quantidade de faltas que eventualmente exista dentro do período concessivo dentro do período aquisitivo dessas férias. Então, se naqueles 12 meses que o empregado tem que trabalhar para ter direito às férias, ele faltou até 5 dias, ele vai ter férias com duração de 30 dias. Mas se ele faltou a partir de 6 dias dentro daqueles 12 meses, as suas férias vão ser só de 24 dias. Se foi maior a quantidade de faltas e ele teve a partir de 15 faltas, aí as férias vão ter duração de só 18 dias. Se ele faltou a partir de 24 dias, as férias terão duração de 12 dias. E se ele faltou, deixa eu ver se dá para assim, acho que fica melhor. E se ele faltou a partir de 33 dias dentro daqueles 12 meses, ele perde completamente o direito às férias. Aqui existe como a gente vê, uma proporcionalidade por bloco de faltas. Você pode reparar que eu não desconto os dias de falta nas férias. Por exemplo, se um empregado tem 10 faltas naquele 1 ano de período aquisitivo, ele está dentro desse nível aqui, né? A partir de 6, mas ainda não chegou em 15. Então, ele está dentro desse nível.
eu vou conceder para ele férias de 24 dias. Repara que se eu fosse tirar do máximo os 10 dias de falta, ele ia ter só 20 dias. Então, existe essa proporcionalidade, mas há um bloco de faltas possíveis. Não é um mero desconto. Se você faltou um dia, você vai ter um dia a menos nas suas férias. Não. Até porque, como a gente vê aqui, o empregado pode faltar até 5 vezes dentro desse período de 12 meses, e isso não vai ter impacto nenhum na duração das suas férias. Esse quadro aqui é bom ser decorado. E aí, é claro que existe uma lógica, né? Quanto mais você falta, menor a duração das férias, mas não existe outra maneira de saber isso a não ser decorando. E é por isso que a gente vai criando alguns macetes. O macete que a gente cria aqui é fazer vocês perceberem que essa coluna aqui da duração das férias, ela sempre tem uma redução de 6 em 6. De 30 para 24 é menos 6, de 24 para 18 você está falando em menos 6 dias, de 18 para 12 menos 6. Enquanto que aqui a quantidade de faltas, deixa eu segurar diferente. A quantidade de faltas que eu traço aqui, elas têm um aumento sempre de 9. A partir de 6, coloca mais 9 vira 15, coloca mais 9 vira 24, coloca mais 9 vira 33. Então, você tem uma coluna que tem uma variação sempre, que é a coluna da duração sempre de 6 em 6, e uma coluna que tem variação sempre de 9 em 9. Aí você faça a correlação mental que você quiser fazer para decorar essa tabelinha, mas a sugestão que a gente faz é que você decore. Eu não sei como é que você vai usar essa informação que eu passei para não esquecer mais disso, mas lembre do que quiser. Apenas lembre que a duração das férias vai caindo de 6 em 6 até zerar. Repara que aqui é o único degrau que eu não respeito 6, e que aqui eu vou aumentando as faltas de 9 em 9. Também com a observação de que só esse primeiro, né? Só esse último e só esse primeiro não obedecem à regra. Então, a gente anula esse e anula esse daqui e faz a tabela funcionar com casas de 6 e casas de 9 aqui desse lado. Bom, decorado ou não decorado, é importante que você nunca esqueça que a duração das férias individuais, especialmente quando eu estiver falando de férias de empregado, que tem uma jornada integral, que tem uma jornada padrão, tem variação de acordo com a quantidade de faltas que ele eventualmente teve. E que essas faltas, que esse não comparecimento ao serviço, tem que ser, obviamente, num dia que ele deveria ir, num dia útil de trabalho, e que tem que ser injustificada. Faltas justificadas não vão impactar a duração das férias, ok? Um beijo para você, até o próximo vídeo, tchau, tchau.